Pessoal, cheguei na medida que eu precisava chegar aqui, que a minha peça tenha. Essa peça é trabalhada em duas metades, que a gente une uma na outra, tá? São duas partes e cada parte tem que ter metade do valor total de medida, ok, pessoal? Por exemplo, se a medida de vocês aí é 90 centímetros, cada parte dessas tem que medir 45 centímetros, para que quando a gente unir as duas metades, elas unidas cheguem no valor total de 90 centímetros, que é o que eu preciso. Se a medida de vocês é de 100 centímetros, cada peça dessa tem que medir 50 centímetros, tá? Que aí a hora que vocês unirem, que vocês costurarem uma na outra, elas chegam no valor total aí de 100 centímetros. Ok, pessoal? E como é feita a forma de aumento para chegar nessa medida de vocês aí? Se a medida for maior que essa minha aqui, ela vai passar essa trama. Essa trama da flor, ela finaliza aqui. A gente não faz mais flor. A partir daqui, para fazer aumento, é só seguir esse aumento que a gente fez aqui. Essa trama da flor, ela não continua a partir daqui, ela acaba aqui, ok, pessoal? Tá? A partir daqui é só aumento para chegar na medida que vocês precisam chegar aí. E como é feito esse aumento? É feito nesses bicos aqui. Continua aumentando da forma como a gente fez aqui, ok, pessoal? Continua repetindo essa última carreira que nós fizemos aqui. Sempre essa última carreira com o processo de aumento que a gente fez nela, tá? Que a peça vai crescendo, ela vai aumentando. Vocês vão acrescentando aí carreira por carreira, até chegar na medida que vocês precisarem chegar. Não tem erro, é dessa forma que eu tô explicando, ok? Vai crescendo esses bicos aqui, repetindo essa última carreira, que vai dar tudo certo, ok, pessoal? Vocês vão conseguir chegar aí na medida que vocês precisam chegar, ok? Laçado o fio aqui bem nesse espacinho. É agora que vocês vão ver que pela forma como a gente vai fazer, não vai fazer diferença a quantidade de pontos que tiver aqui. Vamos lá. Inicia aqui fazendo 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Agora aqui à frente nós vamos contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente vai fazer um ponto alto. E agora a gente só vai preencher com pontos altos. Daqui até esse espacinho aqui, a gente só vai preencher com pontos altos. Independente da quantidade de pontos altos que tiver aqui, ok, pessoal? Vai ser um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base, até chegar aqui nesse cantinho. Pronto, cheguei aqui no cantinho, olha só. Foi um ponto alto para cada ponto da carreira de base, foi só preenchimento mesmo, e repetindo, não importa a quantidade de pontos altos que tiver aqui. Se tiver 10, 20, 30, faz essa parte aqui, da forma como a gente fez juntos aqui, e o restante é só preenchimento. Aqui nesse cantinho, a gente vai fazer nesse espacinho um ponto alto. E vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente vai fazer um ponto baixo. Mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E nós vamos vir aqui na parte do decote e vamos contar aqui 5 pontos na carreira de base. 1, 2, 3, 4, 5. O restante a gente vai preencher com pontos altos, como a gente fez aqui embaixo. Então, repetindo, vamos vir aqui na parte de dentro do decote e vamos contar aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. O restante aqui é preenchimento, ok, pessoal? Então, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base, deixando 5 pontos altos aqui no final. Pronto, coloquei um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base e deixei 5 pontos altos na carreira de base sem fazer. Olha só, aqui nós temos 5 pontos altos. Agora, eu vou laçar o fio 2 vezes na agulha. Vou vir aqui nessa sequência de correntinhas, nesse arquinho aqui. Vou laçar bem aqui, olha só. E vou voltar tecendo um ponto triplo deitado. Vamos virar o trabalho. Agora, nós vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar 5 pontos altos aqui na carreira de base. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente vai fazer um ponto alto.
E o restante aqui agora, pessoal, é só preenchimento. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Pronto, cheguei aqui no último ponto alto da beiradinha aqui da carreira de base. Eu faço um ponto alto nele. Olha como tá ficando. Agora, nós vamos virar o trabalho novamente. Vamos visualizar esse decote e esse alto dos ombros aqui, como é que tá ficando. Olha só. Aqui nessa beiradinha, no alto do ombro mesmo, eu preciso que fique com 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos altos. No ponto alto que a gente tá, faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E faço mais 3 pontos altos, porque eu preciso de 4 pontos altos. Fica assim o nosso decote e alto de ombros, olha só. E como é que vocês vão fazer aqui para cada medida? Ok, pessoal? Esse processo que a gente fez aqui, que para mim no final ficou com 3 alcinhas, para cada medida vai ter uma quantidade de alcinhas aqui. De ir diminuindo de 5 em 5 pontos altos, que foi isso que a gente fez aqui. A gente foi diminuindo a cada carreira 5 pontos altos. Então, independente de cada medida, vocês vão seguindo esse processo que a gente fez aqui. Vai diminuindo de 5 em 5 pontos altos. Até chegar num ponto que vocês verem que já dá para fazer esses 4 pontos altos sozinhos aqui. E não precisa seguir nessa parte aqui, pessoal, essa regra de contagem de pontos que ficou aqui. Aqui, por exemplo, ficaram 4 pontos altos. Na peça de vocês não tem problema se ficar mais, se ficar menos, ok, pessoal? Isso vai ser de vocês, tá? Essa parte final aqui precisa ficar com 4 pontos altos aqui. O restante aqui não tem uma contagem exata de pontos, tá? Inclusive, se vocês virem que aqui a cava tá ficando muito grande, essa aqui é a parte da cava, vocês param aqui os aumentos e simplesmente chegam aqui no cantinho e fazem aqui 4 pontos altos, tá? Vocês têm que olhar e ver o que for melhor para cada medida, ok, pessoal? Vai subindo aqui o alto dos ombros e vai conferindo a medida de cava também. Agora que esse lado tá pronto, eu vou cortar o fio, fazer o acabamento dele e já volto com vocês pra gente fazer aqui o outro lado. Agora, a gente vai vir pro outro lado aqui do decote. E nós também vamos laçar o fio aqui no meio, tá? Os dois lados vão partir aqui desse centro, então, vamos laçar o fio aqui também. Pronto, laçado o fio aqui, agora nós vamos virar o trabalho. Vamos colocar ele do avesso. E vamos fazer do lado de cá, da mesma forma como nós fizemos do lado de cá. Nós vamos iniciar com 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar 5 pontos altos na carreira de base. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente vai fazer um ponto alto. E agora é só preenchimento, até chegar aqui no cantinho. Para cada ponto alto da carreira de base, nós vamos fazer também um ponto alto. Pronto, fiz um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base e cheguei aqui no cantinho. Pessoal, lembrando sempre de conferir se os dois lados têm a mesma quantidade de pontos, tá? Então, feita aqui a primeira carreira, vamos virar o trabalho. Acima desse ponto que a gente tá, a gente vai fazer um ponto baixo, mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora, a gente vai vir aqui na parte de dentro do decote e vai contar 5 pontos altos na carreira de base. 1, 2, 3, 4, 5. O restante, a gente vai preencher com ponto alto. Vai ser um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base, deixando sobrar aqui 5 pontos altos, como a gente fez aqui. Pronto, pessoal, fiz um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Lembrando que independe a quantidade de pontos altos aqui, que isso aqui é só preenchimento, ok? Cada medida vai ter uma quantidade de pontos altos aqui. A gente só tem que deixar do lado de dentro aqui 5 pontos altos sem fazer. Agora, eu vou laçar o fio 2 vezes na agulha. Vou vir aqui nesse primeiro arco, no comecinho dele ou no finalzinho dele, tanto faz. Vou vir aqui nesse arco. Nesse lugarzinho dele aqui, eu vou laçar e vou voltar tecendo um ponto alto triplo. Agora, eu viro o trabalho. E vamos fazer aqui 7 correntinhas. Nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos na carreira de base e no sexto a gente vai fazer um ponto alto. E vamos terminar de preencher aqui
um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Vamos lá. Pronto, pessoal, terminei, tá ficando assim, olha só. Agora, nós vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente tá, a gente vai fazer um ponto baixo, mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Aqui, pessoal, eu quero um total de 4 pontos altos, então, vamos lá, eu já fiz um, vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. E tá finalizado, olha só como ficou. Pessoal, pra mim ficou assim, ficou essa contagem de espacinhos. 3 espacinhos de cada lado. Mas isso pra minha medida, pra minha contagem de pontos, ok? Cada medida aqui, cada medida aí, vai ter uma contagem de pontos, uma contagem de espacinhos aqui. O importante é que tem aqui 4 pontos altos no final, tá? E isso eu já expliquei mais para trás para vocês, ok, pessoal? Agora, nós vamos para a união de ombros e eu vou deixar um pedaço aqui nesse fio, para a gente passar na agulha de costura de mão e fazer a união de ombros. Pessoal, para fazer as costuras, eu utilizo agulha de costura de mão. E independe para mim o número da agulha, tá? Basta que eu consiga passar o fio pela agulha, pelo buraquinho da agulha. Pronto, já passei. Agora, nós vamos pegar a outra metade, vamos colocar ela aqui com o lado avesso pra cima e a peça que a gente tá trabalhando por cima dela, com o lado direito virado pra nós. Vamos colocar 4 pontos altos com 4 pontos altos, as duas peças posicionadas, e aqui costura da forma mais fácil pra vocês, ok, pessoal? Eu tô no primeiro ponto alto do lado de cá, pego o primeiro ponto alto do lado de lá, e costura. Agora, vamos para o segundo ponto alto do lado de lá e o segundo do lado de cá. Terceiro do lado de lá e terceiro do lado de cá. Quarto e último do lado de lá, quarto e último do lado de cá. Eu geralmente costumo ensinar a unir só por laçadas. Laçada de dentro com laçada de fora, ok, pessoal? Nesse caso aqui, a gente tá fazendo diferente, porque são só 4 pontos. E são esses 4 pontos do lado de cá e do lado de lá que vão sustentar toda a peça. E é por isso que, para costurar, a gente tá pegando todo o ponto. Vamos só fazer mais um ponto aqui no final, na beiradinha. E vamos fazer o acabamento desse ponto. Vamos cortar e fazer o acabamento dele. Fica assim, ok, pessoal? Então, eu vou cortar esse fio, vou fazer o acabamento dele e já volto com vocês. Pronto, pessoal, feita a união do primeiro ombro. Vamos pro outro ombro. E o princípio é o mesmo. Vamos lá. Posiciona 4 pontos altos de cá com 4 pontos altos de lá. Insere a agulha aqui por dentro para esconder o nozinho. Pronto. Primeiro ponto alto de cá com primeiro ponto alto de lá. Pega eles todo, pega o topo deles todo. Esconde bem aqui o nozinho. E costura. Dá o primeiro ponto. Segundo ponto alto de lá com segundo ponto alto de cá, pega as duas laçadas para ficar mais firme. Dá outro ponto. Terceiro de lá com terceiro de cá. E quarto ponto alto de lá com quarto ponto alto de cá. Pronto.
Vamos fazer só mais um ponto aqui no final, para dar mais firmeza. Prontinho a nossa união, da forma mais simples possível, ok, pessoal? Olha só. Agora, eu vou cortar esse fio, vou fazer o acabamento dele e já volto com vocês. Pronto, pessoal, a nossa parte do decote e de ombros, olha só. Agora, a gente vai para a união das nossas laterais. Posiciona. Essa aqui é a curva da cava, olha só. Parte do alto dos ombros até aqui, essa pontinha. E a partir daqui é a nossa lateral. A nossa cava é bem pronunciada mesmo, porque as alcinhas dos ombros, que é essa parte aqui bem discreta, uma alcinha bem discreta, ela fica aqui no pé do pescoço e faz assim uma curva bem pronunciada de cava mesmo, bem pra dentro mesmo. Então, eu vou aqui posicionar as laterais. E nós vamos fazer essa união aqui agora. Pessoal, fio na agulha. Tá? Olha só. Laterais posicionadas, vamos posicionar aqui. Eu continuo com o lado direito virado pra mim. Então, posiciona cantinho, tudo direitinho. As duas peças têm que ter a mesma quantidade de pontos, ok, pessoal? Já que nós fizemos elas gêmeas, elas são espelhadas, são iguais. Peça com peça, a gente escolhe aqui, olha só, posiciona a peça. Aqui é a trama da peça, então, essa parte é a parte do busto e do baixo da cintura, e aqui é a cava. A união parte daqui, já que aqui nós temos que deixar a abertura da cava. Então, a gente vai fazer a união a partir desse ponto aqui. Insere a agulha por dentro para esconder o fio. Desculpa, para esconder o nozinho do fio. E agora, é laçada de fora com laçada de fora. Vamos vir pro lado de cá. Aqui tem a curvinha, olha só. No primeiro ponto alto, a gente insere a agulha na laçada do lado de fora. Puxa. No primeiro ponto que a gente une, eu gosto de fazer uma segunda união. Então, vamos lá. Pode ser pegando nas laçadas de dentro, não tem problema. Para ficar mais firme. Pronto. Laçada de fora do lado de cá. Com laçada de fora do lado de lá, do segundo ponto. Terceiro ponto do lado de lá, laçada do lado de fora. E terceiro ponto do lado de cá, laçada do lado de fora. Quarto ponto do lado de cá, laçada do lado de fora. Reparem que a gente tá indo assim, a gente não tá costurando e fazendo a volta, não. Eu trago pra cá, fico aqui e vou pro próximo ponto a partir daqui. Eu tô na laçada de fora do lado de cá. Vou pro próximo ponto, laçada do lado de fora. E do lado de lá também, laçada do lado de fora. Continuo do lado de lá, próximo ponto, laçada do lado de fora. Venho pra cá, ponto de cá, por dentro, laçada do lado de fora. Continuo aqui, próximo ponto, laçada do lado de fora. Vou pra lá, próximo ponto, por dentro, laçada do lado de fora. Continuo lá, próximo ponto, laçada do lado de fora. Venho pra cá por dentro, próximo ponto, laçada do lado de fora. Olha como fica. E esse é o processo para a união da peça, ok, pessoal? Vamos fazer mais um pouquinho. Eu tô do lado de cá. Vou pro próximo ponto, laçada do lado de fora. Vou pro ponto de lá por dentro, laçada do lado de fora. Dá uma puxadinha, não pode ser muito, mas pode puxar. Continuo lá, vou pro próximo ponto, laçada do lado de fora. Venho pra cá por dentro, próximo ponto,
laçada do lado de fora. E esse é o processo, ok, pessoal? Para os dois lados. Costura as duas laterais da peça e assim tá finalizadas as nossas duas uniões. É só repetir esse processo, ok, pessoal? Vamos então finalizar esse processo e eu já volto com vocês. Pessoal, pronto a parte do corpo da peça, olha só. Alto dos ombros, decote, cavas, laterais. Olha só, do lado de cá também. Agora, nós vamos para a parte da saia da peça. E nós vamos partir aqui das laterais para fazer ela. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em qualquer uma das laterais e vou laçar o fio aqui nessa união, na emenda das duas metades aqui. Pronto, pessoal, lacei o fio bem no encontro das duas peças, olha só. Agora, eu vou inserir a agulha aqui e vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, para fazer a vez de um ponto alto duplo. Vou tirar a agulha da laçada, vou vir aqui nesse leque da lateral, olha só, aqui tem um leque na lateral. Pulo esses dois pontos altos do lado de cá nele, e nessa primeira correntinha aqui, eu vou inserir a agulha. Agora, eu pego aquela laçada e passo aqui por dentro, olha só. Faço duas laçadas na agulha, e lá onde eu comecei, na união das peças, eu faço um ponto alto duplo. É um ponto de preenchimento, ok, pessoal? Olha só. Faço uma, duas correntinhas, laço o fio duas vezes na agulha, e ainda no ponto que eu tô, eu faço outro ponto alto duplo. Novamente, laço o fio duas vezes na agulha, e ainda no ponto que eu tô, faço outro ponto alto duplo. É um leque de preenchimento. Agora, aqui na lateral do lado de cá, tem um leque também, olha só. Eu conto esses dois pontos altos dele pra cá, essa primeira correntinha, e prendo com um ponto baixíssimo. Pronto, eu fiz aqui um leque de preenchimento. Pessoal, como esse ponto é de preenchimento, eu vou cortar o fio, vou fazer o acabamento do fio e vou deixar ele aqui em espera, tá? Feito o acabamento do fio, vamos para a lateral do lado de lá fazer a mesma coisa. Então, a mesma coisa que nós fizemos de cá, na união das laterais de cá, esse leque de preenchimento, nós vamos fazer do lado de cá, tá? Pronto, fiz o mesmo leque de preenchimento do lado de cá. Só que dessa vez eu não cortei o fio, e agora eu vou dar continuidade à carreira. Nós vamos descer a saia da peça. Eu quero vir para o centro desse próximo leque, então vamos para lá em pontos baixíssimos, ponto por ponto. Pronto. E aqui é o princípio que a gente vem fazendo na parte da saia da peça, ok, pessoal? A gente vem intercalando leques, leque simples, leque grande, leque simples, leque grande, e a gente vai dar continuidade a essa trama. Aqui é um leque normal, vamos fazer um leque normal acima dele. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais um segundo ponto alto, uma, duas correntinhas, mais 2 pontos altos. Faz uma, duas, 3 correntinhas. Vamos lá para o topo dos pontos puff, aqui tem um arquinho. E dentro dele, nós vamos fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Faz uma, duas, 3 correntinhas. Vamos lá para o nosso leque normal, repetir a sequência. Fazer outro leque normal acima dele. Dois pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faz uma, duas, 3 correntinhas. Vamos para o topo dos nossos pontos puff, aqui tem um arquinho. E dentro dele, nós vamos fazer 6 pontos altos. Faz 3 correntinhas. E agora é só repetição, ok? Do que a gente fez aqui anteriormente, tá, pessoal? Onde for leque normal é leque normal. Onde for arquinho, são 6 pontos altos. Sempre intercalados por 3 correntinhas, como a gente fez aqui. Faz isso até a outra lateral e eu já volto com vocês.
Pronto, pessoal, finalizado o processo, olha como ficou. Leque, 3 correntinhas, 6 pontos altos, 3 correntinhas leque, e vai assim em repetição. Chegamos aqui na lateral, eu tô aqui nesse leque da lateral, anterior ao leque de aumento, então eu vou fazer 3 correntinhas. Vou laçar o fio 2 vezes na agulha, e nesse leque da lateral, nesse leque de aumento, dentro dele eu vou colocar 6 pontos altos duplos. Vamos lá. Um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos, 3 pontos altos duplos, 4 pontos altos duplos, 5 pontos altos duplos, 6 pontos altos duplos, olha só, na nossa lateral. Esse mesmo processo que a gente fez aqui, a gente vai fazer na outra lateral, como sempre, ok, pessoal? E aqui pra frente, é o mesmo processo que a gente fez aqui. Como sempre, repetição. A gente faz um lado juntos, uma parte juntos, e o outro lado, a outra parte, vocês fazem aí. Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pronto, pessoal, terminei a minha carreira. Olha só, eu tô fazendo pontos altos duplos nas laterais, olha só. Pra igualar as alturas, por quê? Porque as peças são redondas, olha só como elas ficam. Elas ficam redondas, né? E aqui nas laterais, elas dão uma entrada. Então, a gente faz aqui nas laterais pontos altos duplos para igualar essa altura. Nós já fizemos 2 carreiras em pontos altos duplos somente aqui nas laterais. E vamos fazer mais um pouco para igualar essa altura. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a parte da frente ou de costa da peça, tanto faz. Não é lateral. Eu quero vir para o centro desse leque, então vamos para lá em pontos baixíssimos. Pronto. E nessa carreira, como eu quero a saia bem rodada, eu vou colocar aumentos, ok, pessoal? Eu vou passar a fazer os leques com 3 pontos, não só com 2, como a gente vem fazendo, olha só. Os nossos leques vêm sendo feitos com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E a partir dessa carreira, nós vamos passar a fazer com 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas, 3 pontos altos duplos, todos os leques, ok? Para fazer os nossos aumentos aqui, para a saia ficar rodada. Então, vamos lá. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, faz um segundo ponto alto e um terceiro ponto alto. 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Olha como vai ficar o nosso leque a partir dessa carreira. Faz 1, 2 correntinhas. Vamos para a nossa sequência de 6 pontos altos. No primeiro, faz um ponto alto, uma correntinha. No segundo, ponto alto, correntinha. No terceiro, ponto alto, correntinha. No quarto, ponto alto, correntinha. No quinto, ponto alto, correntinha. No sexto e último, somente ponto alto. Faz 1, 2, 3 correntinhas e o nosso leque, que a partir dessa carreira tem 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, para o nosso aumento. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, olha só. E essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? Faz ela até a outra lateral e eu já volto com vocês. Pessoal, finalizado, olha como tá ficando. Nossos leques agora com 3 pontos. 3 pontos, 2 correntinhas, 3 pontos. A gente tá aqui na lateral, e aqui pra lateral nós vamos fazer 3 correntinhas. É um processo que a gente já conhece, só que para essa carreira, essa lateral vai ser em pontos altos duplos. Na nossa carreira de base, nós temos 6 pontos altos duplos, e o que a gente tem que fazer aqui agora são os nossos espacinhos. A trama não muda, só o ponto que muda, e para essa carreira, ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu laço o fio 2 vezes na agulha. No primeiro ponto da carreira de base, eu faço um ponto alto duplo.
uma correntinha. No próximo ponto da carreira de base, eu faço ponto alto duplo, correntinha. Laço o fio 2 vezes na agulha. Próximo ponto da carreira de base, eu faço um ponto alto duplo, laço o fio 2 vezes na agulha. Próximo ponto da carreira de base, eu faço um ponto alto duplo, uma correntinha. Laço o fio 2 vezes na agulha. Próximo ponto da carreira de base e o último, eu faço um ponto alto duplo. Fica assim a nossa lateral, olha só. A partir daqui, as nossas laterais não tem mais pontos altos duplos, ok, pessoal? São só esses, tá? E pro lado de cá, agora, é repetição do que a gente já fez aqui, ok? Como sempre. Tanto frente quanto costas são iguais, o processo para fazer. Até chegar na outra lateral, onde a gente faz como fez aqui. É tudo sempre repetição, ok, pessoal? Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a carreira, olha só como tá ficando. Já dá pra ver que é repetição de módulos, ok? Vamos para a próxima carreira. Eu já tô dentro do leque e eu vou subir 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Eu vou fazer mais 2 pontos altos. Porque os nossos leques agora tem 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Feito o leque, faço 2 correntinhas. Na carreira de base, nós temos as nossas sequências de espacinhos. No primeiro, eu faço um ponto alto, não fecha, 2 pontos altos, não fecha, e aí sim, fecha os 2 juntos. 1, 2 correntinhas, novamente, próximo espacinho. Um ponto alto, não fecha, 2 pontos altos, não fecha, e aí sim, fecha os 2 juntos. Faz 1, 2 correntinhas, próximo espacinho, faz um ponto alto, não fecha, 2 pontos altos, não fecha, e aí sim, fecha os 2 juntos. 1, 2 correntinhas, próximo espacinho. Um ponto alto, não fecha, 2 pontos altos, não fecha, e aí sim, fecha os 2 juntos. Faz 1, 2 correntinhas, último espacinho. Um ponto alto, não fecha, 2 pontos altos, não fecha, e aí sim, fecha os 2 juntos. Faz 1, 2 correntinhas. Chegamos na nossa sequência de leques normais. Agora, eles são feitos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1, 2, 3 pontos altos. E essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? A gente já conhece essa sequência, né? Inclusive nas laterais, ok? Essa é a sequência para essa carreira. Eu vou finalizar, então, essa sequência e já volto com vocês. Finalizada a carreira, a nossa carreira de sequências de pontos puff e de leques. Vamos para a próxima carreira. Eu quero vir para o centro desse leque. Acima desse leque, eu vou fazer um leque semelhante. Que são 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Feito o nosso leque semelhante, eu faço 4 correntinhas. Vou para minha sequência de pontos puff. No primeiro espacinho da sequência, eu prendo com um ponto baixo. E esse processo a gente já conhece, que a gente já vem fazendo ele, né, pessoal? Prendi com um ponto baixo no primeiro espacinho, faço 4 correntinhas. Vou lá para o último espacinho, pulo 3 pontos puff. E lá eu prendo com um ponto baixo também. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho para o meu leque. E acima dele eu faço um leque semelhante. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E agora é repetição, ok, pessoal? Essa sequência que nós fizemos aqui, a gente faz aqui e assim consecutivamente, como a gente já vem fazendo. Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a carreira, e agora a gente vai fazer uma troca de agulhas, ok, pessoal? A gente está utilizando a 2,5 e vai passar para número 3. Por quê? Porque eu gosto que a saia fique com um ponto um pouco mais maleável e também para dar um pouquinho mais de roda. Então, vamos lá. Vamos lá para o centro do leque em pontos baixíssimos.
E aqui nós vamos repetir esse leque como sempre. Agora é só repetição de sequências, ok, pessoal? Sempre que for sequência de leques, a gente vai manter. São 3 pontos do lado de cá, eu já tenho 1. Vamos fazer mais 2. 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Porque os nossos leques são compostos por 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Feito o leque faz 3 correntinhas, vamos para o nosso arquinho do topo da nossa sequência de pontos puff, fazer dentro desse arquinho aqui 6 pontos altos. Quatro, 5, 6 pontos altos. Feitos os 6 pontos altos, faz 3 correntinhas. Agora, é novamente um leque e a gente mantém. Faz um leque semelhante acima dele. Três pontos altos, 2 correntinhas. Três pontos altos. E essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? Um leque, 3 correntinhas, 6 pontos altos, 3 correntinhas, leque. Segue assim em repetição até finalizar a carreira, ok? Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a carreira, olha só. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Nós estamos acima de uma sequência de leques, é só manter. Leque sobre leque. Sendo que o leque é formado por 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Feito o leque faz 2 correntinhas, nós chegamos na nossa sequência de 6 pontos altos. No primeiro, faz um ponto alto, uma correntinha. No próximo, ponto alto, correntinha, próximo, ponto alto, correntinha, próximo, ponto alto, correntinha, próximo, ponto alto, correntinha, próximo e último, ponto alto. Nós fizemos aqui 5 espacinhos. Faz 2 correntinhas, chegamos no leque e é só manter, leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? Como a gente já vem fazendo. Olha ela aqui, ó. Segue repetindo essa sequência até finalizar a carreira, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a carreira, olha só. Vamos para a próxima carreira agora. Eu quero vir para dentro desse leque, vamos para lá em pontos baixíssimos. Ponto por ponto. Pronto. Subo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e faço mais 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos no espacinho, formando o nosso leque. Faço 1, 2 correntinhas. Na carreira de base, nós temos os nossos espacinhos. Na carreira de base, nós temos os nossos espacinhos. No primeiro, eu faço um ponto alto, não fecho. 2 pontos altos, não fecho. E aí, sim, fecho os 2 juntos. 1, 2 correntinhas, próximo espacinho. Um ponto alto, não fecho. 2 pontos altos, não fecho. E aí, sim, fecho os 2 juntos. 1, 2 correntinhas. Próximo espacinho, ponto alto, não fecho. Ponto alto, não fecho. E aí, sim, fecho os 2 juntos. 1, 2 correntinhas, próximo espacinho, ponto alto, não fecho. Ponto alto, não fecho. E aí, sim, fecho os 2 juntos. 1, 2 correntinhas. Próximo espacinho, ponto alto, não fecho. Ponto alto, não fecho. E aí, sim, fecho os 2 juntos. Nós fizemos aqui a nossa sequência de pontos puff. Faço 1, 2 correntinhas e repito o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Pronto, e essa é a sequência para nossa carreira, ok, pessoal? Um leque, 2 correntinhas, a nossa sequência de pontos puff, que é um ponto puff, 2 correntinhas, ponto puff, 2 correntinhas. 2 correntinhas, um leque.
Essa é a sequência para essa carreira. Vamos finalizar essa carreira e eu já volto com vocês. Pessoal, finalizada a carreira, olha só. Essa peça é composta por módulos formados por 4 carreiras. Na primeira carreira, a gente faz um leque, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, leque. Na carreira seguinte, a gente faz leque, 3 correntinhas, 6 pontos altos, 3 correntinhas, leque. Na carreira seguinte, a gente coloca leque, 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, 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 formando 5 espacinhos. 2 correntinhas, leque, ou seja, um leque, 2 correntinhas, 5 espacinhos, 2 correntinhas, leque. E na última carreira do nosso módulo, a gente faz um leque, 2 correntinhas, 5 pontos puff intercalados, cada um por 2 correntinhas, 2 correntinhas, um leque. São ao todo 4 carreiras. Essas 4 carreiras compõem o nosso módulo e a gente segue repetindo módulo por módulo até chegar no comprimento que a gente precisa que a saia tenha. Olha só, aqui é um módulo, aqui outro módulo, aqui outro módulo. E é isso que vocês têm que fazer agora, ok, pessoal? Repetir esses módulos formados por 4 carreiras até alcançar o comprimento que vocês precisam chegar, que vocês precisam alcançar aí. Tá? Como a gente já fez essa repetição de módulo aqui várias vezes e é sempre igual, não precisa mais que a gente faça juntos. É só repetição a partir de agora, tá? Vocês chegam aí no comprimento que vocês precisam chegar e considera assim finalizada a nossa peça, ok, pessoal? Não tem segredo, é só repetição de módulos, tá? Quantas vezes vocês precisarem para chegar no comprimento que vocês precisam. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da peça, mas principalmente eu espero que vocês façam, ok, pessoal? Muito obrigada, fiquem todos com Deus!